Oi, livráticos! E aí, tudo bem? Eu sou Caroline Alves e esse aqui é o meu Liverso. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre este livro aqui, Garotas em Chamas, da CJ Tudor, publicado pela Intrínseca. Bom, antes de eu falar pra vocês especificamente desse livro, deixa eu falar como ele surgiu. Eu comprei esse livro na Bienal, na última Bienal que eu fui, eu acho que foi 2022, tá? Então, ou seja, esse livro já tem um tempinho na minha estante. E eu fiquei pensando assim, depois que eu li ele, né? Porque eu também peguei ele aleatoriamente da minha estante. Falei, vem aqui, hoje eu vou ler esse, tá? Eu fiquei pensando se eu gravava pra vocês contando um pouquinho da sinopse ou se eu fazia igual aconteceu comigo, tá? Eu fui lá, peguei esse livro da minha estante, eu não li sinopse. Eu não fiquei tentando decifrar a capa do livro. Eu não li o que tá escrito aqui, né, na parte de trás. Eu simplesmente abri a página e fui. A maioria das minhas leituras são assim. Ou é porque alguém me indicou, enfim, tá? Então, esse livro foi dessa forma. Eu mergulhei na leitura sem, nem saber do que se tratava, tá? Mas, como eu sou uma boa menina, eu vou falar pra vocês um pouquinho da sinopse e depois eu falo pra vocês exatamente o que eu achei do livro, ok? Bom, vamos lá. Esse livro é cheio de mistérios, cheio de histórias, que vai do passado pro presente, uma loucura. Mas o que é o assunto principal, se vocês querem saber, tá? Ele é um thriller psicológico. Há 5 séculos atrás, passa em Chapelcroft, não sei se é isso que fala, gente, porque eu sou péssima em inglês. Mas é isso aí, tá? É uma cidadezinha muito pequenininha, que há 5 séculos atrás, mártires protestantes foram traídos e queimados, tá? A partir daí, eles têm uma tradição de homenagear, né, na época que aconteceu essa situação, né, homenagear essas pessoas que foram mortas, inclusive 2 crianças, com umas bonequinhas de graveto chamadas Garotas em Chamas, tá? Coincidentemente ou não, há 30 anos atrás, 2 meninas desapareceram sem deixar vestígios. Ninguém sabe o que aconteceu com essas duas pessoas. Já na atualidade, sabe-se se é ironia do destino ou não, um vigário é encontrado morto, enforcado, na nave da capela. Então, todo mundo acha que é suicídio. E aí entra nossas principais envolvidas da história, a principal responsável por descobrir que de fato acontece nessa cidade, tá? Temos, então, a nossa vigária, Jack Brooks, e sua filha Flor, de 14 anos. Elas são enviadas para que essa vigária assuma essa capela depois do acontecido com o último vigário. Cara, essa mulher mal chega, tá? Ela mal pisa na capela, ela já recebe um presentinho. Eu fico muito tentada a contar para vocês o que é o presentinho. Mas eu quero que vocês tenham a mesma sensação que eu. Eu acho que o legal é a gente ler e que vocês tenham as mesmas emoções que eu. Então eu não vou contar, vocês vão ficar aí com essa vontadinha de descobrir o que é esse presentinho. Bom, enfim, a partir desse presentinho, muitos outros presentes maravilhosos aparecem para essa mulher. Então o livro, ele se baseia, né? Ele é escrito entre passado e presente. Então, pensa que acho que é até legal, tem uma frase no livro que fala que a gente não precisa de todas as respostas, né? Todas as respostas, eu acho isso bem bacana, achei bem legal essa frase. Essa vigária e a filha dela, né, começam a viver naquele novo ambiente e a tentar desvendar mistérios que algumas pessoas não querem que sejam descobertos, né? Mas... como diz bem aqui em cima, você não precisa brincar com fogo para se queimar. Bom, é uma das frases bombásticas do livro que eu só fui entender depois que eu li. Então, livráticos,
eu só posso dizer pra vocês que assim, ó, fazia muito tempo que eu não lia um livro tão empolgante. Em contrapartida, um livro que também me desse um cagaço, desculpa o perdão da palavra, mas literalmente foi isso. Eu confesso pra vocês que como eu peguei o livro sem ter nada desse overview que eu passei pra vocês, o primeiro capítulo, o primeiro trecho, eu tive que ler umas 2 vezes, até que eu falei assim, ai, cara, não tô entendendo o que tá dizendo aqui, vou entender lá na frente. E de fato, você acaba entendendo depois. Eu vou falar pra vocês que, se eu tivesse na situação da nossa mocinha, da Jack, eu penso que eu teria que montar, sabe quando você assiste filme de investigação, CSIs da vida, essas séries, que eles montam aquele quadro e coloca foto das vítimas e vai colocando reportagem, outras fotos de suspeitos e vai colocando aquelas taxinhas e fazendo ligação com aqueles fios. Era assim, porque, cara, é uma trama sensacional. Até tava conversando com uma amiga enquanto eu lia, que eu falava assim, meu Deus! A maioria dos livros, cada capítulo eu penso no final. Nesse aqui, cada linha eu pensava no final e, cara, não descobri nenhuma. Não era nada do que eu esperava. Eu confesso pra vocês que eu tive muito medo, porque tem um quê de mistério e de sobrenatural. Tem também, já informo pra vocês que tem uma coisinha que no final do livro não é desvendado, ou melhor, não é explicado. Mas aí vai da crença de cada um. Se você acha que aconteceu ou não aconteceu. Então eu também gosto muito desse tipo de leitura, que deixa cada um interpretar determinado trecho como acha que foi. Então eu também gostei muito. É o primeiro livro que eu leio dessa autora e, cara, com certeza eu vou ler outros. Porque, nossa, é o que eu falei pra vocês, fazia muito tempo que eu não lia um livro tão bom, tão cheio de reviravoltas, que ao mesmo tempo que me deixou com medo, me deixou instigada. Eu comecei a ler esse livro num dia de manhã, bem de manhãzinha, depois que minhas filhas saíram pra escola, meu marido saiu fazer as coisas dele, e eu tava sozinha. Ainda bem que eu comecei a ler esse livro de manhã, porque se eu tivesse começado a ler à noite, eu conto pra vocês até um fato engraçado. Eu sonhei com essas garotas, pra vocês terem uma ideia. Eu sonhei. Então, assim, geralmente eu sonho quando algo me impressiona demais. E esse livro me impressionou muito. Então eu falo pra vocês, vale muito a leitura. Muito, 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 muito. Esse livro é 10 de 10, é um dos livros que eu mais gostei de ler. Então é isso, gente. Garotas em Chamas, da C.J. Tudor. É a mesma autora do Homem de Giz, mas esse eu não li ainda. É lançado pela Intrínseca. E eu tava aqui fazendo uma pesquisa rapidinho antes de gravar pra vocês e descobri que esse livro foi adaptado pela Paramount. Então, muito em breve eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei do filme, porque logo, logo eu vou assistir, porque eu quero aproveitar que eu sei todas, lembro, né? Recorda nessa cabecinha tudo o que aconteceu no livro, porque tá recente. Então é isso, livráticos. Muito obrigada por vocês estarem até aqui. Não deixem de seguir a página, de acionar lá o sininho para vocês receberem vídeos novos. E se vocês puderem, compartilhe com os amigos. Ajuda a nossa página a crescer, para quem sabe eu consiga publicar mais e mais livros para vocês. Então é isso, livráticos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!